Não dê ouvidos à sua carne, que é influenciada. E dependendo do momento que você está de pressão, de sentimentos, lembra de uma coisa que o Senhor mandou combater de geração em geração. Talvez já é uma maldição que seus pais não venceram, seus avós não venceram, seus bisavós não venceram, e você de tempo em tempo perde essa batalha, que é a batalha de Amaleque. A gente tem ouvido sobre Amaleque o ano inteiro. Não deixa Amaleque te vencer, vença você o Amaleque. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, eu peço a tua direção e a tua bênção sobre esse culto, sobre esse dia, sobre cada passo que nós vamos dar. E assim, como diz aquela palavra, apesar do nosso 7º passo ser um sacrifício para o Senhor, ser uma atitude voltada para o Senhor, eu oro para que os 6 passos de homem, os 6 passos, meu Deus, que nós damos, que eles sejam conduzidos pelo Senhor também. Que sejam, meu Pai, guiados pelo Senhor. Que não sejam passos aleatórios, que não sejam quaisquer passos, mas que sejam guiados, conduzidos e abençoados pelo Senhor. Eu peço, esteja conosco, venha ao nosso encontro e que estejamos no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor aprova. Que o Senhor venha, que o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe grandemente. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Eu quero ler o que está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor.
e fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Por que eu o pedi ao Senhor? Porque ela deu esse nome, ela foi lá e ela afirmou isso. Porque desta vez, ela pediu ao Senhor. Existe algo que acontece conosco que não tem explicação. Ninguém vai conseguir te contar uma história dizendo porque a ciência diz, porque segundo estudos de Harvard, porque lá em tal universidade na USP, porque segundo o doutor tal, segundo não. A gente às vezes se pega acreditando que algumas coisas vão se arrumarem, que vão se consertarem sozinhos. Tal coisa vai acontecer. Tal coisa ela vai se ajustar lá. Tal coisa vai dar um jeito. Não vai. E nós temos ouvido praticamente todos os dias. Ontem nós pregamos, né? Oficialmente lemos esse versículo, e ele vem sendo citado, e Deus vem trabalhando com ele, e é entrega de jejum, ele é citado, ele é lido, e é numa palavra aqui, é num domingo, é numa segunda, é numa terça, é numa quarta, que é Filipenses 3,16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Esse versículo é o que faz com que algumas coisas não aconteçam naturalmente, automaticamente, como por algum motivo que não tem explicação, nós ainda pensamos e às vezes até sentimos. Vai acontecer. Não, é o contrário. Quando nós estamos esperando de Deus algo, Ele é quem está esperando de nós. Anderson, você já sabe disso. Você tem a condição. Você tem aí a visão. Você tem o material, você tem o entendimento, você tem a condição
Faz isso. Não faça menos do que eu já te dei condições de fazer. Não esteja aquém do que eu já te abençoei para estar. Não entrega menos, não faça menos. Diga, Deus me quer vivendo no presente. Deus me quer neste tempo, Deus quer que eu faça, que eu use, que eu abuse de cada ferramenta que Ele tem me dado. E a principal delas é a fé. Por que Ana ia para o templo todo mês não. Para que ela adorasse ao Senhor. Para que ela recorresse a Deus. Para que ela buscasse a Deus. Aí, no ano que ela ora ao Senhor, o filho dela vem. Samuel. Porque eu o pedi ao Senhor. E já começa aí. Tem gente que está no propósito dos 52 dias e que não ora por restaurações. Recebe orações. Está participando, mas não colocou força, como Ana colocou aqui para ter o seu Samuel. Não tem pagado preço, não tem se derramado na presença do Senhor, não tem se colocado dessa forma, meu Deus. Eu falo até não falar mais. Eu falo até não sair mais a voz. Eu falo até não ter mais força, mas eu não paro, eu busco, eu oro, eu clamo, eu jejuo, eu me entrego. Eu peço, por quê? Porque eu o pedi ao Senhor. Quer dizer, esse ano eu não chamei atenção, né? E é como eu falo para minha filha, às vezes ela me faz uns questionamentos de algumas pessoas, né? Crianças também. E um dia ainda ela falando de uma situação de uma pessoa, eu disse, sabe por que tal pessoa tem atenção? Ela disse, não. Eu falei assim, porque ela chama atenção. Falei, tem várias maneiras de uma pessoa chamar atenção. Ela se destacando, ela fazendo errado, ela fazendo mais barulho do que as outras pessoas, ela tendo um comportamento muito diferente daquilo que cabe, aquilo que é devido à sua idade, à sua expectativa, né? As pessoas têm uma expectativa de pessoas, de crianças também. Então, uma pessoa que ela foge daquilo que se espera dela, ela chama atenção. As pessoas, no mínimo, vão olhar para ela, como olhavam para Ana antes. E o que pensavam de Ana? Antes dava para pensar, antes do Samuel, dava, eu falo os outros anos, né, os anos anteriores, dava para pensar de Ana assim, que mulher de Deus, que mulher de fé, que mulher espiritual, que mulher determinada, que mulher poderosa. Dava para pensar isso de Ana? Dava para falar isso de Ana? Não. Por isso que ela não teve filho antes. Por isso que ela não engravidou antes. Bem no ano que ela vai, que o que mexe com ela, que o que chama a atenção dela, não foi a Penina mais. Foi tudo o que ela tinha. Peraí, eu vim adorar o Senhor, eu estou no templo, eu tenho a oportunidade de orar, eu estou sozinha. Porque vai todo mundo agora comer, beber, desfrutar, e eu tenho aqui, eu tenho um lugar que eu não costumo ter o ano inteiro. Eu tenho a oportunidade, eu tenho um entendimento que isso aqui não está certo, que isso aqui não está bom. Eu vou orar, eu vou me derramar, eu vou pedir para Deus, eu vou clamar
ao Senhor, eu vou buscar do Senhor, eu vou aqui agora reivindicar do Senhor. Ela fez isso. E funcionou. Nós falamos na terça que Samuel, um homem de Deus, um homem, aqui ó, sensível, um homem que percebia as coisas, ele trocou o que Deus estava fazendo e que era perceptível. Era perceptível. Deus já mudou as situações aqui, Deus já mudou as circunstâncias. Deus já mudou as circunstâncias. E ele já mudou as circunstâncias, eu preciso perceber isso. Para ele também não mudar algumas circunstâncias que são boas para mim, que eu não quero que sejam mudadas. Algumas que me atendem, que me agradam e que eu não quero que sejam mudadas. E precisou de Deus falar com Samuel. Até quando você vai se entristecer por causa do Saul? Ó, não fica em torno desse projeto, não fica em torno dessa visão, não fica em torno aí dessa situação, porque eu, o Senhor dizendo para ele, eu o rejeitei como rei de Israel. Você vai ungir o novo agora. E aí ele dá aquela derrapada, mas, ó, eu estou falando com Deus, o Todo-Poderoso, e eu coloco para Deus a possibilidade de uma pessoa fazer alguma coisa comigo. Deus me dá uma direção, uma ordem, vai ungir o novo rei de Israel. E eu estou preocupado com o caído, com o antigo, dele fazer algo contra mim. Aí Deus responde o Samuel na altura dele, ó, você está preocupado com isso? Você está querendo solução humana? Você está querendo resposta humana? Diga que vai sacrificar, pega um cabrito e vai sacrificar. Olha, Deus, Ele conhece absolutamente tudo. Tudo. Deus dá uma direção para o Samuel e aquilo, inclusive, foi uma resposta para o Samuel. Porque, ó, se tem uma coisa que o Saul ele não vai fazer com você, se tem uma coisa que o Saul ele não vai te incomodar, é se você falar que você vai sacrificar a mim. Porque ele não está interessado em sacrificar ao Senhor. Às vezes, Deus está nos dando esse tipo de resposta. Deus nos mostra uma coisa, Deus nos leva a um assunto para que a gente veja, né? O quanto que outras coisas não têm, sabe, estão tão contrastantes. Isso tem que ser para nós uma resposta. Tem gente que se a gente falar que vem para a igreja, que vai dizimar, que vai ofertar, que vai fazer um jejum, que vai ter uma atitude voluntária para algo da obra, tem gente que vai, só de saber já vai afastar. Não vai estar conosco, não vai estar junto, não vai participar daquilo, não vai se envolver naquilo. É para eu ver o nível de rejeição que aquela pessoa tem de Deus. Quer dizer, por que tem gente que Deus está rejeitando? Porque Deus chamou, porque Deus levantou, porque Deus abençoou, e muito disso para que isso voltasse para Ele. Vamos entender uma coisa, sempre quando Deus abençoa uma pessoa, parte do que Deus faz, parte do que Deus dá, parte do que Deus acrescenta, deve voltar para Ele. Ah, não volta.
também não fica. Vamos aprender isso. Isso aqui é evitar perda de tempo, perda de vida, perda de dinheiro, perda de pessoas, perda. Se o Abraão não tivesse dado Isaac, ele teria ficado com Isaac? Não. Não teria ficado. Ana, se Ana não tivesse, aqui a gente leu a passagem, se Ana não tivesse dado Samuel para Deus, ela teria ficado com Samuel? Não, e não teria tido mais filhos. Olha como é que são as coisas. Eu sou capaz de dar o que eu nem tenho para Deus, mas eu entendo que Ele primeiro me dá, porque se as primícias são santas, toda a massa será. Então o que Deus dá para mim é muito inteligente, é muito construtivo. Você quer construir uma vida? Você está dizendo aí, eu quero. Eu sei que você está dizendo, eu quero. Então, vou perguntar, você quer construir uma vida? Aí vai aparecer aqui agora, né? Eu quero. Então, aprenda a fazer primeiro para Deus. A lei das primícias. A lei que a mulher, a viúva de Sarepta, a ímpia, a sidonita, ela praticou e aquilo fez a vida dela girar. Aquilo mudou a sorte dela. Isso muda a sorte de uma pessoa. Aquela pessoa que está com má sorte. Sabe aquela pessoa que fala, tudo de ruim acontece comigo. Essa área da minha vida parou. Isso aqui está doente, isso aqui está ruim, isso aqui está mal, isso aqui não vai, isso aqui não anda. A pessoa pratica a lei das primícias, ela destrava, ela desamarra. Ela, às vezes, não tem um caminho para as coisas fluírem. Ela cava, ela faz uma vala para que as coisas que estavam emperradas, paradas, represadas, comecem a ter fluidez. Ela já tinha na mente dela que ela faria a última refeição. Aparece o Elias, um homem de Deus, e diz, traz um pedaço de pão para mim, um pouco d'água. Primeiro, que ela não negou água para ele num tempo que não era fácil, porque ela tinha um pouco d'água. Tudo bem, mas ela falou, peraí, o pão? Não, o pão não dá. Eu estou com um pouquinho aqui de farinha na panela e um pouco de óleo numa botija para fazer a última massa. E vai ser uma massinha para mim, para o meu filho, e a gente comer, e depois disso é a morte. Não tem mais, eu não tenho o que fazer, para onde correr, eu não tenho recurso, eu não tenho mais. O Elias disse, tá bom. Faz conforme você disse, mas você vai fazer primeiro para mim. E do pouco que você tem, você vai fazer. Não vai aparecer mais antes de você fazer. Você não vai ter ajuda externa. Você vai ter que ter fé. E aquela mulher, ela vai e tem a fé. Ela obedece, ela diz, tá bom, vou fazer. E ela fez. Fez, deu para o Elias, e aí ela viu acontecendo que o Elias tinha declarado que a farinha da panela não ia faltar e nem o azeite da botija ia acabar. E ela passou todo aquele período sendo sustentada de forma milagrosa e poderosa. A Ana não tinha nenhum filho e ouvia aquelas provocações. Quando a gente fica dando ouvidos, a gente aumenta o volume do que as pessoas estão falando. Quando você ouve a Deus, você dá condições dele agir na sua vida. Por que a Ana ofereceu o filho dela ao Senhor? Porque Deus tocou o coração dela. Deus falou algo com ela,
Você quer tanto isso. Você busca, mas você busca de uma forma sua. Busca da minha forma agora. Sabe, Deus, ele já precisava de um sucessor para o Eli. Deus precisava de sustento para o Elias. Deus precisava de um sucessor para o Eli antes que a lâmpada se apagasse. Já estava começando a diminuir o fogo. E lá o Senhor vai lá e toca no coração de uma estéril, de uma mulher amargurada. Ela podia viver só a sua amargura. Não vou, já não tenho. Aí o filho que vai me nascer eu vou dar a Deus. Vou dedicar ao templo, não vai viver comigo. Eu não vou viver, eu não vou desfrutar, eu não vou ter lá comigo. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu dedicarei ao Senhor. Opa, agora sim. Agora eu vi que você acredita que se eu posso fazer um, eu posso fazer dois, eu posso fazer 5, eu posso fazer mais. Eu não posso só fazer, eu posso fazer tudo. Ana vai lá e oferece o filho dela a Deus. E ela teve um monte de filhos. O Samuel da passagem lá do capítulo 16, ele estava num momento como se agora, sabe, e agora? Saul desse jeito, o rei de Israel desse jeito. Meu Deus, já o primeiro rei a gente já fracassa. Sabe, é como se um erro de uma pessoa, um erro de um homem, um erro de um grupo é o fim da linha, é o fim da minha vida, é o fim de um projeto que é maior do que a pessoa. O reino de Israel não tinha a ver com uma pessoa, tinha a ver com um povo, e o povo de Deus. E o Senhor falou para ele, que foi o que a gente leu na terça: até quando você vai se entristecer por causa do Saul? Eu rejeitei como rei. Vai ungir o próximo. E ele ainda com aquilo na mente dele, né? Quando ele viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, que tinha uma aparência, uma imponência, ele disse para ele mesmo: com certeza é esse que o Senhor quer ungir. E o Senhor disse: não tem nada a ver com este. Você olha a aparência, eu olho o coração. E foi até que veio Davi. E o Davi, né? No culto da noite da terça eu falava isso, na verdade, para a igreja, que muitos não estavam na igreja. Aliás, ninguém estava na igreja nessa época. A gente já viveu isso também. Eu, particularmente, acompanhei o período em que a bispa saiu de São José do Rio Preto. Para você ter uma noção, os últimos trabalhos da vigília do Ano Novo, que era a vigília da virada, que chamava, que é aquele culto do dia 31, quando a bispa estava lá em Rio Preto, os últimos anos, ela não fez o culto na igreja. Ela fez o culto em ginásios esportivos, sabe? Aqueles ginásios esportivos que você coloca gente no meio, você coloca a gente na arquibancada, você enche aquilo. Então, ela sai de um trabalho já consolidado, um número expressivo, de ter um nome respeitado já, estabelecido. Você vai falar, mas isso vai dar... Não, estou falando que isso é reconhecimento
de anos de trabalho. É o reconhecimento já do investimento que foi feito na obra, no trabalho do Senhor. Ela sai lá do interior, onde tinha programa, onde tinha um grupo enorme de evangelismo, onde estava na rádio, estava na TV, enfim. Na época a internet não era o que é hoje. E ela vai para São Paulo. E aí aquela história que ela conta, ia para Ribeirão, não era Ribeirão, ia para Campinas, não era Campinas, foi para São Paulo, Braz, Celso Garcia, achou imóvel que estava ali, era uma portinha, e foi onde a igreja ficou por 11 anos. E depois, quando ela saiu da Celso, mas quando começou, o povo do interior lotou a Celso Garcia. No sábado, no domingo, a realidade de São Paulo dela era 6 pessoas, das quais eram 3 adultos e uma adolescente, 3 crianças, que era o restante de uma família. E estava lá e começou aquela jornada. Mas como que começa? Como é que uma pessoa sai de um lugar estabelecido, consolidado, algo? Porque Deus manda, Deus empurra, Deus aponta. E quando Deus aponta, Deus paga a conta. Só que a gente quer que a conta seja paga antes. A gente quer que a conta seja paga no início. Não, eu quero ver agora já, eu quero ver o resultado hoje. Eu quero chegar e as coisas já estarem definidas, resolvidas. Eu quero fácil, eu quero já resolvido. Ela teve que ter a fé de deixar um Saul, o tamanho, a imagem, a imponência, e ungir um Davi que só tinha uma maneira de ver o Davi, pela fé. Eu falei ainda na terça, né? A gente tem um Davi nosso aqui, né? Se tivesse que, falando de 2 pessoas, né? Se a gente tivesse que colocar o nosso Davi diante de uma pessoa grande, como aquele ator lá, o The Rock, ninguém apostaria no Davi. Ninguém apostaria naquele rapaz magrinho, né? Até embodocado assim de tão magro, sem aquela aparência de rei, sem experiência, sem tamanho, sem proporcionabilidade. E o Samuel, ouvindo Deus, ele foi e ungiu aquele. Tem coisas que Deus está falando para a gente. Enche o teu chifre aí, você vai ungir o que eu vou mandar. E a gente quer ungir algo já com uma imagem igual a Saul, com uma altura igual a Saul. Que os nossos olhos nos comuniquem futuro. E Deus está dizendo, eu quero que você dê o passo de algo que eu estou te comunicando futuro, não os seus olhos. Não é para você fazer o que já está construído, não é para você pegar o que já está pronto, não é para você dar o que não tem valor. É para você fazer aquilo que você nem tem, dê o que você nem tem. Construa algo em cima de algo que só eu sei, que você não consegue ver, hoje você não vê, mas como que isso aqui vai se tornar grande? Como que isso aqui vai ser algo grandioso? Como que isso aqui vai ser algo poderoso? Como que isso aqui vai dar certo? Eu não sei. Mas se eu não tirar nada de mim, se eu não der nada, se eu não colocar uma fé grande, se eu não tirar parte daquilo que eu estou querendo tanto, ou até mesmo daquilo que eu recebi de Deus e que eu nunca tive, eu não vou ver a glória de Deus. Eu não vou ser a Ana cantando o seu cântico. Eu não vou ver o Samuel. Eu não vou ver depois o grande rei que se torna o Davi que eu tive a fé para ungir. Você vai dizer, mas se o Samuel não tivesse ungido Davi, outro teria ungido então, mas ele não podia ter dito não.
Se ele não cresce, ele não podia ter dito não. Ele não. Não, não, não. Quando chegasse o Davi com aquela imagem, aquela altura, aquela inexperiência, opa, não, não, Senhor. É esse. Não, Senhor, esse não pode ser. Esse não tem tamanho de rei, idade de rei, aparência de rei, sabe? Não tem nada de rei. Mas ele tem a aprovação de Deus. Ele tem a bênção de Deus. Viva de acordo com o que você tem alcançado. Tem coisa que você está insistindo em fazer na carne, você está insistindo em fazer por velhas experiências. Tem coisa que você está tentando reter quando na verdade é para você soltar, é para você dar. Não é para reter, é para investir. Não, eu vou segurar isso aqui, quem sabe isso fica comigo. Aí eu vou prender isso aqui, aí eu vou guardar isso aqui. Então, quem sabe isso aqui vai me ajudar, isso aqui vai me sustentar, isso aqui vai suprir tanto tempo da minha vida. Você já ouviu aquele testemunho do Tadeu? Tinha casado recentemente, assumido compromissos, aí é demitido. E o acerto que ele recebe era equivalente a 6 meses. Daria para ele viver 6 meses. E ele é tocado a pegar aquilo que daria para ele viver 6 meses e fazer uma oferta daquele valor. Eu não lembro a expressão que ele usou agora, né? Eu posso ficar tranquilo que 6 meses ou... E ele vai e faz. Pois a porta que Deus abriu... Ele tinha um bom trabalho. A porta que Deus abriu para ele naquele dia, naquele momento, não vou dizer no dia específico, no mesmo dia, mas naquela época, eu falo naquele tempo da vida dele, já foi superior ao que ele tinha. E depois nunca mais ele deixou de ser, promovido, subindo a escada. Só que as situações também subiam a régua, né? Depois ele precisava estar de acordo. Teve desafios familiares, desafios financeiros, desafios na vida de acordo com o que ele já sabia. De acordo com o que ele já tinha alcançado da palavra. De acordo com o que Deus tinha feito na vida dele ali. Agora é comigo, agora é com cada um. Enquanto a Ana vivia ali, sendo a provocada, deixando a Penina dar o tom da visita dela à casa do Senhor, estou mal, não fala comigo, não vou comer, não vou beber, não vou orar, não vou adorar, não vou fazer nada. Tá bom? A vida é sua. Veio para a casa de Deus e mais um ano você vai deixar a Penina conduzir até a sua estadia na casa de Deus? Estou triste. Não fala comigo que eu não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada. Porque Ana, que eu não tenho filhos. A Penina disse que eu não tenho filhos. Não, isso eu já sei. E ela tem. Isso eu também já sei. E ela me provoca. E você vai fazer o quê? Você vai ser eternamente a provocada? Teve um ano que ela disse, não. Na casa de Deus, eu sou a filha de Deus. Eu vou pedir para o meu pai vai me atender. O que ela fez? Pediu para o pai. O que o pai fez? Atendeu ela. E ela foi muito espiritual quando ela oferece aquele filho a Deus. Quer dizer, eu vou compensar agora, meu filho vai compensar todas as vezes que eu estive na casa do Senhor e que eu não correspondi como uma filha. Então, meu filho vai ser o teu filho, vai servir o Senhor, vai estar continuamente, constantemente na casa do Senhor.
Eu acredito que esse é um tempo de compensação nossa. Tem coisas que Deus nos traz entendimento, visão, de um tempo que nós relaxamos, de um tempo que nós tiramos o nosso pé, eu apresso em tirar os meus pés da casa do Senhor. Não, agora não vou buscar Deus. Não, agora não vou estar na igreja. Agora eu vou me envolver com o trabalho, porque eu tenho muito trabalho. Não, agora eu vou me envolver com a minha família, porque meu filho é pequeno, porque meu casamento está necessitando de manutenção. Não, agora não vou estar na casa de Deus, porque eu estou ganhando dinheiro e eu vou viajar. Eu vou para tal lugar, eu vou conhecer, eu vou desfrutar. Lembra? Eu esqueci o nome da parábola. Mas eu ganhei muita coisa, eu não cabe num celeiro, tenho que construir mais um. Eu estou muito rico, eu estou muito bem, eu vou comer, beber e folgar agora. Ou seja, vou comer, beber e dormir. Louco! Louco! Essa noite pedirão a tua alma. E aí? É só isso? Eu tirei os pés da casa do Senhor. Eu tirei a mão do arado. Eu tirei os meus olhos da campina do Senhor. O Senhor não era o meu pastor. Então já está te faltando, né? O Senhor não era o teu pastor? O Senhor não foi o teu pastor? Então, como é que você ia terminar? Nada me falta. Opa! Não, já está faltando. Entendi. Então você é a penina agora para te ajudar. Está faltando, né? Era para estar sobrando. Era para você ter sobrando. Ter para dar, ter para emprestar, ter para fazer coisas. Mas está faltando. Por quê? Porque você tirou de onde não podia tirar. Isso acontece com quem tira os pés da casa do Senhor e não é para tirar. Quem tira os filhos da casa do Senhor. A gente sempre conta a história daquele casal que não acordava os filhos cedo para ir para a igreja, mas deixava os filhos até tarde nas matinês e depois teve que lidar com os problemas dos filhos. Quantas pessoas que pediram ao Senhor um filho. A história que a bispa conta do Pedrinho. Aí quando vem o filho, é o filho que tira da presença de Deus. Em vez do filho ir junto com a igreja, ir junto para a igreja com os pais, o filho é a desculpa para os pais não irem à igreja. Olha, minha filha nasceu na quinta-feira. Quinta-feira. No domingo. Ela nasceu na quinta. A Ana teve alta no sábado. No domingo, ela foi apresentada. Aí você vai falar assim, foi apresentado no domingo? Foi. Que domingo? De ceia. Quer dizer, né? Na época a igreja já lotava. Celso Garcia. E assim, quem viu a apresentação da Linda, vai lembrar porque tem pai que ali naquele momento ali teria um ataque do coração, né? Da bispa pegar ela e fazer igual aquele leão do Rei Leão lá. Eu não lembro o nome dos... Eu não lembro, não vou nem tentar lembrar isso aí, não. Dela pegar e passar no altar assim, né? Sabe? Aqui, né? Não saiu correndo, não. Não saiu correndo, não. Mas foi aquela coisa assim que... Tem pai que se ofende. Tem pai que se ofende
se o pastor, se o pregador tiver, né, um movimento assim, mostrando mais segurança com uma criança. Mas aí tem duas coisas, o movimento todo, né, com recém-nascido, recém mesmo nascido. E segundo, rasgar as previsões e os diagnósticos de que a criança não pode ir para lugares públicos que sejam da igreja antes de 60 dias. Porque algumas podem ir para o shopping, podem ir para a praia, podem ir até para viagens, passar por aeroportos, mas a igreja não pode. Porque há vírus que só tem na igreja e que atingem recém-nascidos dentro da igreja. Era igual na época da pandemia. Parece que tinha um tipo de corona dentro da igreja. Claro, estou falando ironicamente, porque é assim que a gente vê alguns. Então, para quem às vezes, para mim, uma pessoa nem deve falar essas coisas, de que, não, porque ainda está naquele período, né, que ainda não tem vacina. Deixa eu te contar um negócio. Aqui não toma, viu? Essas vacinas aí nesse período. Quem nasce aqui, por exemplo, não tem aquela marquinha aqui, né? Deixa eu ver se ainda tem. Tá aqui, ó. Sabe aquela marquinha do brasileiro? Aquela marquinha aqui, ó, que eu não sei o nome dessa vacina aqui. Que a gente tem no braço direito, aqui não tem. E tem gente que não, porque eu não sei também se essa aqui toma nessa época, se é essa que dá nesse tempo, mas é que tem gente que bate, que se firma em cima de cada coisa, em vez de se firmar no Senhor. O Samuel se firmou no Senhor e ungiu Davi, contrariando o que os irmãos dele estavam pensando, o que o pai dele estava pensando e o que ele próprio estava pensando. Por quê? Porque Deus estava falando. Ana contrariou o que ela sentia, o que ela queria. O que ela não queria. Não, eu quero meu filho. Eu quero um filho para mim, eu quero ter um filho para eu desfrutar. Mas eu sei que Deus quer esse filho. Eu vou dedicar esse filho ao Senhor, então. A viúva de Sarepta, de Sidom, ela não queria perder nem aquele pouquinho, a última refeição que ela teria. Mas ela deu a Deus. Às vezes o que você acha que você vai tirar e vai ganhar, você perdeu. Quantas pessoas tiraram do dízimo para pagar um compromisso? Para pagar o aluguel, para pagar um investimento. Eu já vi gente que tirou do dízimo para fazer anúncio para a empresa. Deu tudo errado. Gente que tirou do que tinha se comprometido para fazer a obra, o que tinha se comprometido num voto com Deus, o que tinha se comprometido numa demanda espiritual. E, como sempre, dá errado. Quando Davi, o Davi vencedor, o Davi vitorioso, o Davi abençoado, ele tira o pé dele lá do lugar que ele devia estar, que Deus levantou ele para estar, à frente das batalhas de Israel, como comandante, como representante, como rei. Ele tira os pés dele e ele fica no palácio. Ele fica na sua sacada. Foi quando ele viu Betseba. Ó a perda. E, gente, tem um número, viu? Tem um número. Não pensa assim, ó. Eu faço as coisas, é olho por olho. Eu faço as coisas, é um por um. Não, o número da maldição na Bíblia são 4. E a maldição dos pais
acompanharão os filhos até a 4ª geração. Davi, quando pecou gravemente com Betseba e depois com Urias, teve 4 dos seus filhos mortos. Inclusive, esse foi o número que saiu da boca dele. Veja que os discípulos, eles perguntaram para Jesus quem pecou sobre aquele cego de nascença. Quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse desse jeito, para que ele estivesse desse jeito? Veja que as pessoas, elas sabiam, não vai ficar por isso mesmo. Então essa palavra, ela tem 2 direções muito claras para nós. A direção boa, que o Samuel seguiu quando ele creu. Quando ele fez lá no tempo dele, igual a bispa fez quando foi para São Paulo. Igual ela fez quando teve a fé para abrir uma igreja aqui nos Estados Unidos da América. Eu vou fazer algo que não tem lógica. Eu vou fazer porque Deus mandou. Não tem lógica. Mas Deus deu uma direção. Deus foi aprovando. A direção que a viúva de Sarepta recebeu do Elias, e ela teve a fé de priorizar, de colocar primeiro para Deus. A Ana deu primeiro para Deus. Quantos que os testemunhos estão aí, O Tadeu, na época dele, de não, agora eu recebi um dinheiro, vou pegar, vou administrar. Não, é Deus primeiro, está aqui, Senhor, o dinheiro que eu recebia para o Senhor. Porque eu não quero só viver 6 meses, eu quero ter uma vida poderosa nessa terra, eu quero ter uma vida abençoada. Nunca mais dinheiro foi problema na vida dele. Isso, ele teve desafios, enfrentamentos, mas dinheiro nunca mais foi problema. Deus nunca deixou faltar, pelo contrário. Aquilo mudou, e olha que ele chegou na igreja com a família dele devendo tudo. Tudo. A escassez era a regra. A fartura era a exceção da exceção. Teve um momento, isso aqui não acostuma não, porque essa aqui não é a nossa vida. Deus mudou isso. Por quê? Como Deus mudou da Ana. O primeiro filho dela, ela faz o quê? Dedica ao Senhor. Mulher foi prolífera. O Abraão, quando Deus falou, me dá o seu filho, me sacrifica o seu filho, ele sacrificou. Deus é que não aceitou dele ir até o fim naquela atitude. Abraão é pai de muitas nações. Abraão não é pai de um filho. Abraão é pai de reis. Abraão é pai de muitas nações. Muitas nações. Eu preciso ter essa visão de reino. E não uma visão curta, pequena. E eu devo saber que o que eu faço, sabendo que eu não devo fazer, sabendo que eu não devo tirar, sabendo que eu não devo recuar, sabendo que eu não devo retroceder, eu posso fazer, Deus não vai me impedir. Deus não vai me impedir. Deus não impediu Saul da construção do monumento, de manter o Agag. Deus, o Samuel foi lá e matou, sim, mas Deus não foi lá e colocou algo no Saul. Não, ele quis fazer, ele fez. Mas saiba que esse número, o número da maldição é o número 4. Nunca fica por isso mesmo. Você, pelo menos, para cada desobediência, para cada passo que você dá fora do que você já alcançou da palavra, fora do conhecimento da palavra, pelo menos você vai ter que lidar com 4 consequências. Às vezes 4 gerações de pessoas com
com aquela mesma situação, aquela mesma limitação, aquelas mesmas perdas, aquelas mesmas situações espirituais, aquela mesma carga, uma tampa na vida daquelas pessoas que elas não passam daquele limite, elas não passam daquele ponto. Viva de acordo com o que você já alcançou. Viva pela fé. Dê o passo de fé que o Samuel deu. Eu estou mostrando para você que a bispa deu. Que o Tadeu deu. Não, isso aqui agora, Senhor, amém, eu vou fazer. Não faz sentido, mas o Senhor está falando. Dá o passo de fé. Tem coisas que não é ver e fazer, é ouvir de Deus, crer e fazer. Não tira de Deus, pelo contrário. Tem gente que nesse momento de pressão, nesse momento que parece que já não tem mais idade, tempo, condições, esse é o momento de você fazer mais. Não é o momento de tirar, igual a Ana tirava todo ano, que em vez de ela adorar a Deus, em vez dela comer, daquilo que era mesmo para celebrar, em vez de ela desfrutar, ela tirava, ela se isolava. Não, é momento de fazer mais, é momento de doar mais, é momento de entregar mais, é momento de se envolver ainda mais. De onde você tirou que é para você tirar a mão? De onde você tirou? Hã? Ah, do quinto dos infernos? Ah, sim, aí começa a falar, como se diz, né? A gente fala português. É isso aí, tem que falar português. É igual quando você vai num lugar aqui, quem é do Brasil, para quem vive nos Estados Unidos, não fala português, fala espanhol. Tanto que você fala, quando alguém pergunta se é o que tal, aqui muita gente pergunta se a gente é venezuelano, né? Porque tem muito aqui. Aí você fala, né? Você vai num lugar, tal, de onde? Aí, I'm from, tal, não sei o que lá, Venezuela, não. Brasil. Aí você já ouve assim, hablas espanhol? Ou speak Spanish? Não, Spanish não, é português, é português. E aí alguém tenta falar espanhol, você vai falar, não é mais fácil? Não, não é não, o espanhol é pior. Pior do que o inglês. Porque parece português, né? Te engana. Mas eles falam mais rápido e tem várias palavras que mudam muito o sentido. E aí a gente tenta falar algo parecido com o que é e também dá errado. Né? Lembra daquela propaganda do CCA, né? Quem tem mais aí, está na casa dos 40, vai lembrar. Não quero deixar a moça embaraçada, né? Estava falando numa fila ali, estava falando que deixar a moça grávida. Mas, enfim, a gente tem que falar a voz certa. Tem gente que deu passos equivocados, que retrocedeu quando tinha tudo para avançar. Que no momento de dar respostas de fé, Deus deu respostas carnais, emocionais, egoístas. E com essas, você pode esperar 4 vezes pior. Mas para quem deu respostas de fé, você tem um número incontável de bênçãos por causa dessa obediência. Nós já tivemos até 1 ano inteiro dessa palavra profética, as bênçãos da obediência. Olha as multiplicações: Ana, Samuel, Davi, Abraão, viúva de Sarepta. Não foi 4, foi muito mais. Qual a conta? Não tem a conta. É muito mais. E é isso que Deus está falando conosco. Não vai por esse caminho errado. Não dê ouvidos à sua carne, que é influenciada. E dependendo do momento que você está de pressão, de sentimentos, lembra de uma
coisa que o Senhor mandou combater de geração em geração, talvez já é uma maldição que seus pais não venceram, seus avós não venceram, seus bisavós não venceram, e você de tempo em tempo perde essa batalha, que é a batalha de Amaleque. A gente tem ouvido sobre Amaleque o ano inteiro. Não deixa Amaleque te vencer, vença você o Amaleque. Faz para Deus. Ou melhor, faz primeiro para Deus. Coloque-se em pé, pegue o seu propósito e vamos apresentar ao Senhor. Nós estamos na última semana dos 52 dias. Última semana. Falta 5 dias. 5 dias para terminar o propósito. Você que fez o propósito, chegou até aqui, vamos até o final. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Pai. Te agradeço por hoje, te agradeço por essa mensagem, essa palavra. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, trabalhado, quanto o Senhor tem nos coberto, nos abençoado. E eu oro, meu Deus, para que agora haja rompimentos espirituais na vida de cada um. Que aquilo que ainda não havia sido rompido, dado, feito, que haja, meu Deus, esse rompimento. Que haja essa mudança. Que aqui tenha pessoas como Ana, como Davi, que tenha pessoas, meu Deus, como Abraão, como a viúva de Sarepta, pessoas, meu Pai, que sejam como Samuel, que ajam pela fé, que creiam naquilo que agora é impensável, mas já é audível. O Senhor falou, faz isso, vai por essa direção. E eu declaro que cada direção que o Senhor está dando seja ouvida, seguida, obedecida e depois contemplada em nome de Jesus. Abençoa cada um. Eu oro por cada área, meu Pai, da vida do nosso povo, que está sendo mais uma vez colocada diante do Senhor, apresentada em oração. Aquilo que cada um coloca, meu Deus, para que seja restaurado, os muros que estão caídos da vida, as áreas doentes, esculhambadas, só escombros, entulhos, montes, meu Deus, de pedras, e não mais fortalezas como deveriam ser. Dá visão, dá sabedoria, dá força, dá o espírito certo, para que essa pessoa seja o Neemias dessa reconstrução. E o que é impossível, Senhor? Tem áreas que são impossíveis, tem coisas que são impossíveis. Eu declaro que o Senhor, meu Pai, faça, que o Senhor opere milagres, que o Senhor abençoe, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, que o Senhor levante, que o Senhor, meu Pai, coloque no lugar aquilo que nós não podemos colocar, mas que o que é conosco nos inspira, nos capacita, nos mova, nos sustenta, meu Deus, nos promova, nos dê condições, nos dê visão, inteligência, criatividade, sabedoria. Derrama unção, meu Deus, para que façamos como Neemias fez. Eu declaro, Senhor, e oro por mudanças, por milagres, por restaurações, por bênçãos do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que cada uma receba essa bênção agora, que receba unção do Senhor e que veja, que viva, meu Deus, e que conte de cada restauração, de cada milagre, de cada transformação do Senhor. Em nome de Jesus, eu concordo com cada oração. Eu concordo, meu Deus, com cada palavra profética que essa pessoa tem lançado, porque ela crê no que o Senhor está fazendo. Eu concordo com as atitudes
que estão sendo movidas agora por meio dessa mensagem e pessoas que vão fazer o que já ouviram do Senhor para fazerem. E fazerem primeiro para o Senhor. Fazerem mais para o Senhor até do que para elas próprias. Que o Senhor receba cada obra, cada atitude, que o Senhor receba cada entrega e que o Senhor, meu Deus, abençoe cada uma de acordo com a fé que teve, com o chifre, meu Pai, que derramou sobre o Davi, imprevisível, incalculável, impensável que chegaria onde chegou. Que assim o Senhor honre, o Senhor abençoe, que assim o Senhor responda a cada ato de fé, que o Senhor, meu Pai, materialize conquistas, que o Senhor dê vitórias, que o Senhor opere milagres, que o Senhor faça restaurações acontecerem em nome de Jesus. Eu concordo com cada clamor, com cada oração, eu concordo com cada restauração e eu ligo cada uma aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.